O cristianismo se expressa em várias correntes na humanidade. Quais as consequências disso? Nós da TV Web Luz estamos recebendo André Ricardo de Souza, que é palestrante, sociólogo, estudioso da doutrina espírita. O nosso tema, André, as pontes cristãs. O que você quer com isso dizer? Em primeiro lugar, é um prazer, uma alegria estar aqui, Benê. O prazer é nosso. Agradeço o convite. As pontes, essa proposta de conversa sobre as pontes cristãs, se refere ao diálogo interreligioso, a proposta de diálogo, de buscar pontos em comuns entre espíritas, nós espíritas, e outras vertentes religiosas, não só cristãs, para além do cristianismo. Para além do cristianismo, uma vez que a proposta do cristianismo é uma proposta de amor que transpassa fronteiras. Transpassa fronteiras, algo que está presente, talvez, de um modo bastante destacado na parábola do bom samaritano. Bem. Em que o sacerdote passa, né, pela pessoa atingida, passa o levita, nós poderíamos dizer passa o palestrante espírita, passa o pastor evangélico, passa o padre católico e uma pessoa, um ateu, ou um muçulmano, ou um filho de santo do candomblé, acolhe aquela pessoa atingida. Então, o ensinamento de Jesus, a profundidade do ensinamento de Jesus é exatamente essa, de chamar a atenção para alguém, que era o samaritano, muito mal visto pelos judeus, e que, no entanto, foi aquele que deu o testemunho do amor, aquele que se fez próximo. E portanto, é um chamamento para nós, para que nós estejamos atentos a esse ensinamento de amor de Jesus, que não tem fronteira qualquer, de religião, de nacionalidade, de etnia. É um ensinamento profundo de vivência do cristianismo. Então, se entende bem, a gente, a partir da compreensão que essa diversidade, longe de gerar antagonismos, a gente pode encontrar formas saudáveis, né, de convivência, né, do exercício da boa convivência. Sim, exatamente. Isso já ocorre em alguns momentos, Benê. Nós vemos isso quando pessoas estão muito doentes, e aí outros vêm visitar, vizinhos, amigos, se oferecem para fazer uma oração, para aplicar um passe, para rezar, né? Conforme a denominação religiosa, conforme a filiação religiosa, se usa o termo. Ou nos hospitais, ou em casa, ou mesmo nos funerais, né? Onde as pessoas também se oferecem para isso, ou mesmo em algumas atividades comunitárias. Minha mãe, por exemplo, participa, ela é espírita também, participa de uma farmácia comunitária, de uma paróquia católica, na qual também trabalha uma senhora evangélica. Que ótimo! Né? Então isso é a experiência concreta do amor que transpassa fronteiras religiosas, né? Eu acho bastante interessante se abordar isso, né? Porque, na realidade, o que se pode dizer é o seguinte, né? A dor iguala a todos, né? Sem dúvida. Quem é que não sentiu dor? Quem é que não passou por um sofrimento, né? Agora, e como, né, se manifesta, né, esse sentimento de caridade, né? Que aproxima as pessoas, né? O que eu posso fazer por aquele irmão que está sofrendo naquele momento, né? Independentemente das suas crenças, né? Exatamente. E aí um ensinamento, a meu ver,
vem de Allan Kardec. Nós conhecemos o Allan Kardec como o codificador. E, no entanto, o Allan Kardec também foi um homem de muita caridade. Há relatos dele de envio de doação, por exemplo, para pessoas necessitadas. Ele enviava quantias no envelope. E Kardec, quando questionado, dizia: se ao haver divergência, eu não tenho a menor dúvida de me colocar ao lado, não daquele que tem razão, mas daquele que tem mais compaixão. Essas são as palavras do Kardec. Aquele que tem mais caridade. E o próprio Kardec, no livro A Viagem Espírita, da 1862, relata a participação de pessoas, adeptos de outras vertentes religiosas, nas reuniões espíritas. Né? E da importância de receber essas pessoas, de tratar dos ensinamentos espíritas de modo a não constrangê-las. Perfeito. Então, você diria então que aí o sentimento de amor, né, fala mais alto, né? No sentido de quebrar essas barreiras, né? Sim, porque é a linguagem do amor, Benê, é uma linguagem que ela é universal. Né? Então nós, obviamente, é fundamental cultivarmos o intelecto, o conhecimento, aprofundarmos o conhecimento na leitura de textos, na reflexão, na discussão, tá certo? Mas jamais deixarmos de lado essa perspectiva amorosa que Jesus testemunhou e que ensinou através dos seus atos e das suas parábolas, como essa do bom samaritano. O ensinamento do amor, um amor que é capaz de superar preconceitos. Então, esse é um chamado para nós, para que nós, através do Evangelho, da leitura do Evangelho de Jesus, que é uma leitura realmente bastante profunda, nós sabemos talvez 1% só do que Jesus realmente quer nos passar no Evangelho. Temos muito que aprender ainda. Claro. Essa experiência do amor que ele nos passa no Evangelho, e é uma experiência que também está nas obras, né, nas obras de Emmanuel, por exemplo, né, que vem nos contribuir para a compreensão do Evangelho de Jesus, a proposta central é o amor. Né? Um amor que é vivenciado em situações concretas do cotidiano, em que nós somos desafiados a sermos bons samaritanos, ao invés de frios sacerdotes, ao invés de indiferentes levitas. Indiferença, né? E aí a gente, quando a pessoa se torna muito mais aberta a esse sentimento, né, ela passa a enxergar o seu próximo, né? Ele não é um qualquer, né? Exato, exatamente. Aquilo que o Chico Xavier, a experiência da sombra do abacateiro, né? De reunir as pessoas e as pessoas se aproximam e não importa que filiação a pessoa tem, sua opção partidária, as pessoas se reúnem, né, e são atraídas por esse amor que o Chico transmitia ali. Então, acho que nós somos desafiados, Benê, a sermos, sim, espíritas, mas com essa simplicidade, né, com essa sensibilidade para, com o nosso conhecimento, obviamente, a cultura que a gente está adquirindo e que a doutrina espírita possibilita a nós, mas vivenciar isso aí no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas, né? Testemunharmos o amor nas nossas pequenas atitudes. Acho que é esse o grande desafio do diálogo interreligioso. André,
com base até nas suas observações, né? Você acha que o Espiritismo, então, ele tem oferecido amplas possibilidades desse diálogo com essas diferentes correntes? Eu acho, Penê, que nós estamos começando, e eu queria aqui mencionar uma experiência muito interessante que vem acontecendo a partir de Belo Horizonte. É uma iniciativa do Haroldo Dutra Dias, é um palestrante espírita conhecido, que tem realizado encontros, eventos, seminários com a freira irmã Aila Pinheiro, também o pastor Enéas Alexandrino, são teólogos, e eles participam de eventos organizados pelo Movimento Espírita, em agosto de 2014, em agosto de 2013 e também em agosto de 2015, seminários organizados pela Associação Médico Espírita de Belo Horizonte com esse tema, né, da busca do diálogo, de amor entre católicos, evangélicos e espíritas. E é interessante nós lembrarmos também que 3 de outubro, data de nascimento de Kardec, a comemoração dos 210 anos de Kardec, e no dia seguinte, 4 de outubro, que as pessoas reconhecem como um dia, foi o dia que Francisco de Assis desencarnou, é o dia de São Francisco, e Francisco de Assis é a maior referência para o diálogo interreligioso. Porque Francisco de Assis, depois de Jesus, é o espírito hoje, né, um homem do século em que ele viveu, que testemunhou essa abertura, e não por acaso muitas iniciativas ocorrem em Assis, de diálogo, de celebração, né, de grupos religiosos diferentes. Então, é interessante o fato de ser um dia depois do outro, né? Kardec e Francisco de Assis. Interessante que você fala de Francisco, né? Eu sou obrigado agora a dizer uma frase que eu vi do Papa Francisco. E ele diz assim que os cristãos são chamados a construir pontes, mesmo que seja preciso engolir muitos sapos. A seu ver, você acha que estamos ainda engolindo muitos sapos ainda? Ainda sim, ainda há intolerância, preconceito, da parte dos nossos irmãos evangélicos, católicos, e também da nossa parte espíritas. Também, preciso que se diga, né? É verdade. Nós, às vezes, pelo conhecimento que nós temos, muitas vezes esse conhecimento que é precioso acaba sendo uma barreira para o diálogo com os outros irmãos de outras vertentes religiosas, né? Algo que a gente deve estar atento. Ao meu ver, o Papa Francisco tem feito um trabalho muito profundo, né, de abertura da igreja, de diálogo, de aceitação, e a meu ver, um missionário, né? Um missionário, assim como outros missionários estão aí em outras vertentes religiosas, como o Dalai Lama, por exemplo, no budismo, que diz que a melhor religião é aquela... Qual é a melhor religião? Aquela que te faz bem, aquela que te faz melhor. Perfeito. Então, acho que é importante a gente estar aberto, né, para esse diálogo. E aí, o que eu entendo também, André, é o seguinte, porque nós temos, claro, nas diferentes maneiras de encarar, de interpretar, né, dentro da sua orientação religiosa. Mas, ao mesmo tempo, em que pese toda essa diversidade, né, há vários pontos que nos unem, né, profundamente, né? Se falou aqui de amor, de caridade, né?
são sentimentos que seguramente nos aproximam, né? Sim. Quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, Benê, quando a gente coloca os rótulos em segundo plano, sejam quais rótulos forem, nós falamos a linguagem do amor, embora movido racionalmente, não deixando a razão de lado. Claro. Nós nos aproximamos do Pai. Né? Perfeito. Inclusive, eu sou professor na universidade. Eu estava falando com um aluno a respeito da fraternidade. Um aluno me perguntando sobre fraternidade. E a fraternidade sem Deus, né, sem a convicção de Deus, acaba sendo inócua. Né? Ela acaba tendo problemas para ir adiante. Né? Então, e a crença em Deus é a convicção de que nós somos irmãos. Perfeito. Efetivamente, somos filhos de um mesmo Pai, né? Criador deste planeta, de tantos outros, né? E que, portanto, nos coloca na condição de buscarmos, tanto quanto possível, né? Vivemos bem, né? Como irmãos. Então, essa fraternidade, com a convicção de que nós somos filhos de um mesmo Pai, ela é revolucionária. Né? Eu acho que nas ciências humanas, nas ciências sociais, eu sou sociólogo, na sociologia, nós aos poucos estamos caminhando para superar também esse preconceito. Né? É possível fazer ciência sem a perspectiva materialista exclusivamente. Né? Ou seja, é possível fazer ciência com qualidade com uma perspectiva espiritualista. Né? Então, e aí, entender a fraternidade nessa outra perspectiva que não aquela ateísta, materialista, sem Deus. E não há como, né? Passados tantos séculos, né? Ainda nós temos muita dificuldade de entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus, né? Sim. E é interessante como pessoas que eu mencionei a ciência e o maior cientista do século XX, que foi Einstein. Né? Einstein, oriundo de uma família judaica, teve uma educação protestante e Einstein, o maior cientista do século XX, tinha uma compreensão de Deus, que não é um Deus antropomórfico, mas sim um Deus num contexto mais profundo. Mais profundo, o Senhor das estrelas, né? O Senhor dos exércitos, nós sabemos um problema de tradução, exército na verdade quer dizer estrela. Ah, certo. Então, Einstein tinha essa compreensão de Deus como Senhor das estrelas, portanto, e mesmo assim foi o cientista que foi. Há o livro Einstein e a Religião, em que um colega do Einstein, Max Chammer, né, que foi físico, trabalhou com Einstein em Princeton, relata a religiosidade do Einstein, que não era uma religiosidade judaica, protestante, não era espírita, mas se aproxima muito daquilo que nós vivenciamos no espiritismo. Né? E é interessante isso que você está falando, porque olha que o próprio Kardec, né, defendia que se a ciência viesse a contrariar o que o espiritismo defendia, né, você fosse encontrar suporte, né, às convicções dentro do que propunha a ciência, então se fique com a ciência, né? E aí a gente vê, né, isso vindo de um cientista, né, o suporte, né, que dá, né, a essas convicções, né, que a gente defende, né? E o próprio Kardec, né, era um homem, um educador, né? Ele teria todas as condições de seguir uma outra linha, né, de entendimento, né? E olha que coisa, né? Foi
o grande expoente da doutrina espírita. Né? Sim, e na verdade a ciência e religião são formas de conhecimento, de linguagens que nos levam à mesma origem que é Deus. Muito bem. E nós gostaríamos imensamente de prosseguir, que foi bastante gratificante para nós. E acredito que para você, que nos acompanhou até agora, este nosso irmão, o André, e nos prestigiou com o carinho da sua audiência. Até breve.